Olá! Nesta videoaula, iremos colocar em prática os conceitos que aprendemos até então. Na primeira aula, nós falamos sobre a interface do prático, conhecemos os seus fundamentos. Na segunda aula, nós entendemos como as tags funcionam. E agora, nós iremos colocar um projeto para ser formatado pelo prático, projeto de pesquisa, do início ao fim. Geralmente, as pessoas que usam o prático, tanto o prático TCC quanto o prático artigo, eles não digitam os trabalhos dentro do prático. Geralmente, a pessoa faz o trabalho fora e copia e cola dentro do prático para que seja feita a formatação. Como eu vou usar o prático projeto de pesquisa, o tempo que eu tinha para estudar as regras da ABNT, eu foquei tudo para estudar os conteúdos do meu projeto. Esse é o nosso objetivo ao desenvolver os produtos da linha prático. Fazer com que você foque o seu tempo no aprendizado dos projetos, dos conteúdos do seu projeto de pesquisa. Não nas regras da ABNT, em como entender o Word para poder fazer formatações. Isso a gente julga irrelevante para você. Deixa que isso o prático faz. Então, eu tenho aqui o meu projeto de pesquisa. Observe que eu não me preocupei com as regras de formatação. Eu não tenho aqui número de capítulo, eu não tenho aqui alinhamento, parágrafo, espaçamento entre linhas, eu não tenho nada disso. Eu simplesmente tenho o meu texto sem formatação nenhuma e eu vou repassar esse texto para o prático projeto de pesquisa e ele vai fazer a formatação para mim. O tempo que eu gastei aqui foi com o conteúdo, para que eu tivesse mais qualidade no meu trabalho. Então, vamos lá. Vamos abrir o prático aqui. E vamos dar início a um novo trabalho. Novo. O prático agora me guia por um assistente para eu informar os dados básicos do meu trabalho. Título do projeto. Subtítulo, nesse caso, não tem. Observe que os elementos que são obrigatórios têm um checkzinho. Perfeito? O subtítulo não tem, eu posso deixar ele fora. Se eu tivesse mais de um autor nesse projeto, bastaria separar os nomes por ponto e vírgula. Nesse caso, é um autor só. A entidade ou a faculdade onde você está submetendo o projeto. Ariquemes, Rondônia. Avançar. Aqui você pode colocar a logomarca da faculdade na capa e na folha de rosto do projeto. A ABNT diz que um projeto de pesquisa não deve conter isso na capa, mas algumas entidades pedem. Então, a gente não coloca, mas permite que você coloque se for necessário. Basta procurar a imagem aqui e mandar avançar. Nesse caso, a gente vai deixar sem a imagem. Aqui é o motivo pelo qual você está fazendo o projeto. Você pode colocar o motivo inteiro, digitar ele todo, ou você pode pedir uma dica do prático. Nesse caso, eu vou pedir projeto de pesquisa apresentado às faculdades associadas de Ariquemes como instrumento parcial para a conclusão do curso de bacharelado em sistemas de informação, professor orientador, Marcelo Douglas Silva dos Santos. Avança. Aqui você vai dar o nome do arquivo. Esse nome é o nome que o prático projeto de pesquisa vai reconhecer no seu ambiente. Vamos chamar aqui de projeto Danilo. Esse elemento aqui é muito importante. Incluir estrutura básica do projeto ao concluir o assistente. O que isso faz? Um projeto de pesquisa, ele tem elementos básicos que todo projeto deve conter.
são esses aqui, ó. Delimitação do problema, objetivos, justificativa, referencial teórico, metodologia, orçamento e cronograma. As hipóteses e variáveis, elas não são obrigatórias, certo? E assim como os elementos da metodologia também não são obrigatórios. Você pode ter amostragem, instrumento e não ter coleta de dados, ou só ter amostragem, ou só ter a metodologia. Esses não são obrigatórios, mas os demais são obrigatórios. Então, o que acontece? Se você marcar essa opção, o prático vai criar o esqueleto de um projeto para você, sozinho. Já vai colocar as tags, né, de tudo aquilo que é obrigatório. Se você não marcar essa opção, você vai ter que colocar tag por tag, elemento por elemento. Vamos deixar marcado para a gente ver como isso funciona e facilita bastante, porque já vem o esqueleto do projeto pronto. Avançar, ele me dá uma prévia daquilo que eu digitei. Se eu errei alguma coisa, eu posso voltar. Se não, eu finalizo. Aqui, você vê então que já tem todo o esqueleto do meu projeto pronto. Delimitação do problema, objetivos, geral e específicos. Ele já me dá um texto inicial dos objetivos, eu posso aceitar esse texto ou colocar outro. E agora basta eu informar, dentro da delimitação das tags, os textos corretos do que é a delimitação do meu problema, do que é o objetivo, do que é a justificativa, o referencial teórico e assim vai. Então fica mais fácil. Se eu não tivesse marcado aquela opção, ele estaria todo branco aqui e eu ia ter que vir aqui e clicar delimitação do problema, depois clicar objetivo, depois clicar hipóteses, variáveis, justificativa. Aqui ele já vem com tudo pronto. Ok? Bom, se eu tenho aqui o meu arcabouço aqui do meu projeto e aqui eu tenho de fato o meu projeto, basta agora copiar e colar. Copio e colo. Pronto, já tenho a minha delimitação do problema. Um detalhe que eu quero mostrar aqui é o seguinte: na delimitação do problema eu tenho uma palavra chamada inteligência artificial. Essa palavra eu quero que ela tenha uma nota de rodapé. A nota de rodapé vai ser essa aqui, ó, dizendo o que é inteligência artificial, para que um leitor que não é da área possa entender do que eu estou falando. Uma nota de rodapé, no prático, é muito fácil de colocar. Basta você colocar o cursor onde você quer a nota e vir aqui, ó, escolher nota de rodapé. Se você quiser mais informação, basta ler a ajuda sensível ao contexto. Vou clicar aqui, vou copiar a minha nota de rodapé aqui dentro e vou salvar. Pronto. O prático colocou a tag NRP01. Isso significa o quê? Que na hora de formatar ele sabe que aqui tem uma nota de rodapé. Eu posso excluir a nota ou alterar a nota dependendo da situação. Pronto, a delimitação do problema já está feita. Vamos partir para o objetivo. Eu vou seguir essa linha aqui com essa introdução aos objetivos e vou colocar aqui o objetivo geral. Pronto. O objetivo específico, ele, na verdade, não é um, são vários. Eu quero que eles fiquem em forma de tópicos, aquelas bolinhas. Como é que eu faço isso? No prático, eu vou copiar e colar o texto inicial, certo? De modo mais específico, são estes os nossos objetivos. E aqui eu quero que apareçam os marcadores tipo bolinha. Para que isso aconteça, eu tenho essa opção aqui, ó, os vários tipos de marcadores. Tipo item, tipo letra e tipo número. Qual que eu quero? Eu quero tipo item. Coloco aqui e o prático coloca as tags MCI e /MCI. E aqui, basta eu copiar e colar os marcadores. Vou colocar aqui os tópicos. Ah, mas como é que ele sabe que para cada um desse é um tópico? Porque aqui há um enter, uma quebra de linha. Para cada quebra de linha, ele sabe que é um novo tópico. Pronto. Então, agora eu tenho o meu objetivo específico, os objetivos específicos, que dentro dele tem os marcadores do tipo item. Ok. Vou para a minha justificativa agora.
Vou apagar essa aqui e vou copiar a justificativa. Aqui. Ok. Estou com a minha justificativa aqui. Só que tem um detalhe. Se vocês observarem aqui no nosso projeto, o nosso projeto tem hipóteses e tem variáveis. Mas hipóteses e variáveis, elas não são obrigatórias. Então, o prático não colocou no esqueleto aqui do meu projeto as hipóteses e as variáveis. Então, o que eu vou fazer? Eu mesmo vou colocar. Não é obrigatório, mas o meu trabalho tem. Então, entre o objetivo específico e a justificativa, eu vou colocar a hipótese. Venho aqui e as minhas hipóteses também possuem tópicos. Só que eu quero que o tópico das hipóteses não seja com bolinhas. Eu quero que fique com números. Então, eu vou copiar e vou escolher os marcadores do tipo número e vou colar. Pronto. E vou terminar o texto das minhas hipóteses. Pronto. Assim como eu tenho hipóteses, eu também tenho variáveis. Eu vou pegar e vou copiar e vou colar. Pronto. Está vendo como é simples? Você não tem que se preocupar com formatação nenhuma. O prático vai fazer tudo para vocês. Para você. No final, você vai ver aqui que vai sair um projeto de pesquisa formatado de acordo com as regras da BNT e você não teve nenhuma preocupação em fazer isso acontecer. Vamos continuar. O que falta para nós agora? Justificativa já fizemos, agora vamos fazer o referencial teórico. O referencial teórico, ele é composto de texto, um quadro, uma tabela, citação direta, imagens, isso mesmo, e mais texto. Então, vamos colocar cada coisa dessa no seu lugar. Primeiro, vamos colocar o início do referencial teórico, que é texto convencional. Porém, ocorre que agora eu preciso colocar um quadro. Como é que formata um quadro segundo as regras da BNT? Eu não preciso saber. Basta que eu venha aqui e diga ao prático que eu quero um quadro. Pronto. Quantas colunas tem esse meu quadro? Tem 2 colunas. Então, 1, 2. 2 cliques para alterar o título. Tipos de biometria. Ok. E o outro lado é níveis de precisão. Ok. Se precisar alterar de novo, basta dar 2 cliques novamente e altera o título da coluna. Tranquilo. E o conteúdo? Reconhecimento de voz é alto. Reconhecimento de mão é médio. Reconhecimento de íris é alto. Reconhecimento de digital é alto. Pronto. Esse é o conteúdo do meu quadro. E a legenda do quadro, qual é? É nível de precisão dos tipos de reconhecimento biométrico. E a fonte de dados é a revista XXXX de 2009. Isso aqui são dados fictícios, tá, gente? Só para a gente entender como funciona. Salva. Pronto. Eu tenho um quadro agora no meu trabalho.
Se eu clicar em cima da tag, ele me diz se eu quero excluir o quadro ou alterar o quadro. Se eu quiser alterar, basta clicar, fazer as alterações, mandar salvar novamente. Tranquilo. Agora, eu vou seguir com o meu texto. Você sabe qual é a diferença de um quadro para uma tabela? Se você não sabe, não tem problema. O prático sabe. Quando você coloca uma tabela, o prático te explica na ajuda sensível ao contexto qual a diferença entre um e outro. Vamos colocar uma tabela. A nossa tabela vai ter 3 colunas. 1, 2, 3. A primeira vai chamar Estados do Brasil. A segunda vai chamar número de pessoas. E a terceira vai chamar percentual de acertos. Ok. Bom, para a Bahia, foram 230 pessoas, 89% de acerto. Para Minas Gerais, foram 267 pessoas e 87% de acerto. Para o Espírito Santo, foram 197 pessoas e 91% de acerto. Para Rondônia, foram 203 pessoas e 92% de acerto. E para Mato Grosso, foram 200 pessoas e 90% de acerto. Que fonte, que legenda é essa? É o índice de acertos no reconhecimento de voz, unidades da federação. Fonte, revista XXX 2009. Ok, salva, pronto, tenho a minha tabela. O prático vai fazer a formatação depois para mim. Vou seguir o fluxo, tenho mais um texto. E agora eu tenho aqui uma citação direta. Uma citação direta tem formatação diferente. Ela é recuada, o tamanho da letra é menor, o espaçamento é simples, mas você não tem que saber isso. Você só basta vir aqui, ó, e dizer que você quer agora uma citação direta. E bem aqui você vai copiar o texto. Pronto. Mais nada. Acabou a citação direta? Segue o fluxo e coloca o resto do texto. Pronto. Agora, nós vamos colocar uma imagem. Para colocar uma imagem no prático, basta que você saiba onde a imagem está e apontar o caminho dessa imagem. Vem aqui e coloca uma imagem na tag de imagem. Onde é que está essa imagem? Nesse caso, a minha está aqui na minha área de trabalho. 2 cliques. Qual é a legenda dessa minha imagem? É box do IBM via Voice 9. E a fonte? A fonte é http://www.ibm.com.br/via Voice. Ok. Inserir. Pronto. Detalhe importante. O que o prático fez aqui? Ele colocou as tags de imagem. A primeira parte é a imagem, a segunda é a legenda, a terceira é a fonte. Quando você faz isso, lembra que eu falei que a minha imagem estava lá dentro do meu desktop? Quando você inclui uma imagem no prático, o prático copia essa imagem para dentro da pasta do seu projeto dentro do prático. Para que isso? Para que se você, de repente, está fazendo um projeto com mais um amigo seu e você quer levar o seu projeto do seu prático para o projeto no prático dele. Se você não levasse a imagem junto, ia dar problema, concorda? O prático, na hora de gerar lá na casa do seu amigo, ele ia falar, ué, cadê a imagem que estava aqui? Então, o prático, para evitar isso, de um jeito que você não vê, ele copia essa imagem do lugar onde ela está para dentro da pasta do próprio projeto. Então,
se de repente você usar essa opção aqui de exportar projeto, vai essa imagem junto. Mas isso é transparente, você não tem que se preocupar com isso. Ok? Vamos seguir o fluxo. Mais um pouquinho de texto. Pronto. Já foi. A metodologia. A metodologia é essa aqui. Dentro da metodologia, eu tenho 3 elementos. Então, se eu tenho tópicos, eu vou escolher o marcador do tipo item e vou colocar os 3 elementos. Copio e colo. Pronto. Outro detalhe importante é que o prático colocou para mim somente a tag de metodologia. Mas eu quero que nesse meu projeto eu tenha amostragem. Então, se eu quero que tenha amostragem, eu vou colocar a tag de amostragem aqui. Logo abaixo da metodologia. Amostragem. Começa com o texto padrão, depois vem uma citação direta, que está aqui, e segue o resto do texto. Pronto. Eu também vou ter instrumento de pesquisa. Então, eu vou colocar aqui qual vai ser o meu instrumento de pesquisa. Está aqui, instrumento de pesquisa. Ok. Eu também vou ter coleta e análise de dados. Então, eu vou colocar aqui também, por que o prático não colocou? Porque, como eu já havia dito, isso não é obrigatório. Então, eu coloco na hora que eu achar conveniente. E essa aqui é a minha coleta e análise de dados. Pronto. Agora eu vou fazer o orçamento. O orçamento tem um quadro. A gente já sabe como colocar quadro, a gente sabe que é tranquilo. Eu só vou pegar essa parte inicial aqui e vou colocar um quadro. Esse quadro vai ter 2 colunas. A primeira é o item, a segunda é o valor. Aquisição de programas. Foi R$6.000. Material de expediente foi R$200. Bolsa para auxiliar de pesquisa foi R$2.000. E total de R$8.200. Pronto. A legenda é orçamento do projeto e a fonte é coordenação do projeto. Salva. Pronto, tem um quadro. Tem mais algum texto embaixo? Tem. Então, copia e cola. E por último, mas não menos importante, a gente tem o nosso cronograma. O cronograma, ele diz as etapas que a gente vai usar para fazer o nosso projeto. Nesse caso, o meu cronograma é uma imagem. Se é uma imagem, a gente já sabe como fazer. Basta clicar na tag de imagem, buscar a imagem e pronto. Então, aqui eu vou ter uma imagem. Está aqui no meu desktop, é o meu cronograma. A legenda é cronograma de atividades e a fonte é a coordenação do projeto. Ok. Inserir.
Pronto, não tem mais nada, acabou. Vou mandar salvar. Eu já poderia, se quisesse, mandar gerar o meu trabalho. Ele já faria a formatação. Mas tem alguns detalhes que eu ainda quero colocar. Eu quero colocar uma referência bibliográfica. Então, referência. Referência vai ser de um livro novo. E aqui está o nome do sujeito. É o Francisco Cavalcante. Só vou marcar aquilo que é obrigatório. É muito simples colocar uma referência bibliográfica. Teoria da amostragem. Rio de Janeiro. Editora Érica, 2010. Salva. Observe um detalhe importante. Eu não coloquei Cavalcante Francisco. Eu não preciso formatar. Eu digito o nome da pessoa normal. Se tivesse mais de um autor, eu colocaria ponto e vírgula e manda seguir. O prático faz a formatação para mim depois. Então, pronto. Se você vir aqui em lista de referências, ele vai mostrar a referência que você tem. Ok. Isso feito, meu projeto está aqui. Eu agora posso mandar gerar o projeto. Gerar projeto. Ele vai fazer uma compilação para dizer se eu não errei nada nas tags e vai mostrar para mim a opção habilitada se eu quero adicionar uma lista de figuras, de tabelas e de quadros. Por que isso? Eu já havia falado sobre isso no primeiro vídeo. O meu trabalho tem figuras, tem tabelas e tem quadros. Se tem figura, tabela e quadro, por que ele já não traz marcado isso aqui e coloca essas listas no meu projeto? Porque a BNT diz que mesmo que você tenha figuras, tabelas e quadros no seu projeto, você não é obrigado a fazer uma lista disso. Você faz se você quiser. Então, nesse caso aqui, eu vou deixar sem as listas, depois a gente faz um com as listas. Ok? Vamos gerar o trabalho. O que vai acontecer agora? O prático, sozinho, ele vai abrir o Word do seu computador e vai começar o processo de formatação. Ele está formatando os estilos, preparando o ambiente. Daqui a pouco ele começa a jogar os dados dentro do seu trabalho. Fazendo um trabalho interno dele. Isso é tudo prático fazendo. E agora começou a formatação do meu projeto de acordo com as regras da BNT vigente. Então, todo o processo, você agora fica só olhando. Você não precisa mais fazer nada. Você simplesmente copiou e colou o texto dentro do seu prático projeto de pesquisa. E ele está fazendo tudo. Ó. Fez o quadro, fez a tabela, está fazendo todo o resto das coisas, já com seus alinhamentos corretos, com seus espaçamentos corretos, né? Tudo certinho. Nossa figura, né? A fonte embaixo, a legenda em cima, capítulo novo, página nova, tudo certinho, conforme reza a ABNT. Cronograma, referências, sumário, pronto. Pode mandar imprimir e entregar. Olha só o que o prático fez. Capa, certinho, folha de rosto certinho, o sumário perfeito, não tem número de página em nada disso, sumário certinho. Ele numerou as coisas certinho para nós. Letra maiúscula, negrito, porque é capítulo de nível 1. Subcapítulo é maiúsculo, mas não é negrito. Nada disso você tem que saber. O prático sabe de tudo isso para a gente. Certo? Objetivo geral, objetivo específico, hipóteses. A nota de rodapé, colocou certinho aqui, lá na palavra inteligência artificial. Ó, tá vendo que a gente tinha colocado? Tudo certinho. Capítulo novo, página nova. E um detalhe importante. É aqui na delimitação do problema que começa a numeração de página. Certo? Observe um detalhe importante. Aqui diz no Word ó, que a página é 4, mas aqui está dizendo que a página é 3. Por que isso? Porque na BNT a capa começa com 0. Mas você não tem que saber nada disso. O prático sabe. Outra coisa que no Word não é fácil de fazer, colocar um número de página aqui e não colocar aqui. Isso dá um trabalho de fazer, mas aqui o prático faz para você. Tudo certinho, justificativa. Quadro, em cima vai o
o título, embaixo vai a fonte tem tamanho reduzido. A tabela, observe o detalhe, o quadro é fechado do lado, a tabela não é. O prático sabe disso. Olha só, a citação direta, alinhada com recuo de 4 centímetros, tamanho menor, letra tamanho 10, sem espaçamento, tudo o prático faz para nós. A metodologia, bonitinho, o orçamento e o cronograma com a nossa imagem aqui do cronograma. E por último, a referências. Olha só, Francisco Cavalcante, foi como nós escrevemos. Aqui ele colocou Cavalcante, maiúsculo Francisco, teoria da amostragem em negrito, Rio de Janeiro, Érica, 2010. Pronto, trabalho feito, basta imprimir e entregar. Viu só como é simples? De um copia e cola, a gente consegue gerar um trabalho, um projeto perfeito, nas regras corretas, basta imprimir e entregar, está tudo certo. Ok? Na próxima aula, essa aula ficou bem extensa, na próxima aula eu vou gerar o trabalho e mostrar as tabelas, as listas sendo geradas. Ok? Bom, espero que vocês tenham entendido, visto como é fácil trabalhar com as tags, o prático ele é tranquilo nesse sentido. Basicamente, tudo que vocês precisavam de saber, a gente viu aqui. Alguns detalhezinhos ficaram para outras videoaulas, mas basicamente o uso do prático é esse. Tá certo? Obrigado.